Na maioria das vezes, o ambiente que nós criamos é que favorece a dispersão e o encontro dessas espécies. Algumas outras espécies que eu não falei. Tá? O percevejo, por exemplo. Percevejo de cama hoje já é uma realidade em algumas áreas. Belo Horizonte está aparecendo. Alfenas, eu sou do sul de Minas. Na Alfenas nós temos um fluxo de alunos, então acho que assim aparece, não muitos, mas aparecem casos, porque ele ele é carregado junto com a mudança, né? Ele realmente vem na cama, vem no colchão e na mala, na roupa, e é um primo do barbeiro, tá? É um símex, é um hemíptero, ele não tem asa, é um hemíptero que fica mesmo na cama e incomoda bastante. Então, é comum em hotéis, é comum em pensões, alojamentos, né? Como é que chama hoje? Albergues, né? Que o meu colega vai agora. Você pode? Alojamento de obra. E tem se tornado uma nova espécie em ascensão dentro do controle das empresas. Cupim é um outro problema seríssimo, principalmente aqui em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Lá em Alfenas nós não temos esse problema assim em grande escala. E aí nós temos vários tipos de cupim com comportamentos diferentes, né? Cupim de solo, cupim de madeira seca, tá? Nós não vamos entrar em detalhes. As baratas, acho que eu vou passar aqui um pouquinho também. Existem duas espécies que são mais horripilantes, né? Mas só de falar da barata, todo mundo já começa a criar aversão, né? Carrapato, traça, e aqui eu falo da traça de livro, existe a traça de armazém, que é uma mariposa. O escorpião, esse sim é um problema sério em Belo Horizonte. Alguns municípios também do interior têm problema com escorpião. E, por incrível que pareça, 70% do controle do escorpião é manejo, mas existe produto para controle de escorpião. O pessoal fala que não tem, mas existe. Tá? Esses produtos, inclusive, são registrados no Ministério da Saúde, na Anvisa, como produtos para controle de escorpião. Agora, como usar, saber usar, aonde usar, isso aí realmente precisa de uma orientação. Não são produtos que podem ser disponibilizados para a população normalmente usar. Tá? Lacraia, aranhas, tá? Alguma coisa a gente vai falar aqui. Eu falei rapidinho. Então, entre as moscas, né, a diferença para os mosquitos é muito grande, tá, gente? Então, a partir de hoje, eu espero que ninguém mais confunda. Porque a mosca é aquela quando você chega na lanchonete e fala assim, me dá esse quibe aí. Aí a moça fala, não tem quibe não, só tem coxinha. Aí as moscas saem de cima da coxinha. Tá? Aquela é a mosca. O pernilongo ou o mosquito é o pernalonga, é aquele que pica a gente, às vezes, né? A fêmea, principalmente. Aí, falei que eu ia mostrar as baratas. Então, essa aqui que as meninas adoram, né? A barata de esgoto, a periplaneta americana, que tira aqueles voos rasantes, agora, então, no verão, começa. Tá? Encheu a caixa de esgoto, ela sai voando atrás de espaço. E essa aqui é a problemática. É a Blatella germânica, ou francesinha, ou alemãzinha. É a barata que dá problema em padaria, supermercado, açougue, lanchonete, cozinhas de uma maneira geral. Ela é uma barata focalizada, ela vive em pequenos focos, né? Às vezes você tem um foco dentro de um liquidificador, por exemplo, dessa barata. Então, você vai lá, faz um serviço no ambiente todo, fecha o liquidificador dentro de um saco, protege as baratas que estão lá dentro e acha que está matando as baratas lá de fora. Então, ela é um problema sério hoje em controle de área urbana. Tá? A periplaneta, ela é de esgoto mesmo, né? De esgoto, caixa de gordura, mais fácil de controlar, mas é que causa mais aversão. Né? Tem lugar que a gente abre, ela vem e morde a gente, ela é brava. Tá? Mas mais sensível. Tá? Então, assim, limpeza de caixa de gordura, manutenção da rede de esgoto, isso diminui a infestação. Tá certo? Nem sempre a gente precisa ficar usando sempre produto para matar. E essa daqui é a fonte de alimento favorita do escorpião. Então, normalmente, a gente controlando bem a barata,
a gente consegue controlar bastante a população de escorpião. Outro problema urbano, tá? Vocês viram que eu falei muita coisa de controle de vetores, de endemias, né? Que o serviço público faz na maioria das vezes, e fiz uma migração para as atividades de controle na área privada. Esse virou um outro desafio nosso hoje em área urbana. Não existe uma formiga. Existem pelo menos 7 espécies de formiga vivendo dentro de casa hoje. Às vezes você tem mais de uma espécie colonizando o mesmo ambiente e com comportamentos diferentes, né? Então a gente tem formiga acrobática, nós temos a formiga fantasma, nós temos a formiga faraó, nós temos a pichichica, nós temos a formiga cabeçuda, que não é a cortadeira, tá? É a formiga doméstica, cabeçuda, que come de tudo, doce, salgado. Você pensou em deixar alguma coisa na cozinha, a formiga já está lá. Eu costumo brincar com meus alunos lá em Alfenas, né, das repúblicas, né? A formiga nas repúblicas é assim: o menino chega da balada e vai lembrando daquele pedaço de bolo que ele guardou. Quando ele chega lá, o bolo já virou bolo formigueiro, mas ele já está num grau tão grande que ele só bate a mão, tira as formigas e come o bolo. Tira as formigas que ele viu, né? Só que a formiga tem um outro problema sério, que ela parece ser mais limpinha do que a barata, mas ela carrega patógeno do mesmo jeito que a mosca. Ela, em área hospitalar, ela é problema e risco de infecção hospitalar. Nós fizemos recentemente lá com os alunos uma pesquisa das formigas em área hospitalar. Então, nós encontramos todas as formigas que a gente ia controlar. Antes do controle, a gente tirava e levava. Nós fizemos uma semeadura dessas formigas em placas de PET, meio de cultura para bactéria, fungo. Olha, o que cresceu de bicho, vocês não imaginam. Tem bicho que eles estão tentando identificar até hoje, tá? De tanta coisa que carrega. A única diferença que a formiga tem da barata é que a barata tem o hábito de vomitar em cima das coisas antes de comer. Ela regurgita para ajudar a liquefazer e mastigar. A mosca faz isso também. Por isso que tem coisa assim: nossa, está com gosto de barata. Você não precisa ter comida barata para saber qual é o gosto dela, porque ela já vomitou antes de você comer, tá? E aí transmite patógeno, né? Além do nojo, né? Esses são os escorpiões. A espécie, para nós aqui, mais importante, é o Tytius cerulatus, que é o escorpião amarelo, tá? Essa espécie também é importante porque ela é partenogênica, ou seja, só se conhece a fêmea, e ela sozinha dá conta do recado, então ela se reproduz sozinha por partenogenia e carrega os seus filhotes no dorso até que eles vão crescendo e um fugindo do outro, porque se ficar, come. Então, eles vão crescendo e tem que sumir, tá? Então, encontrar filhotes significa que nós temos uma infestação com animais adultos, tá? E que tem foco de escorpião naquele local, na maioria das vezes. Quando você encontra só o adulto, pode ser trânsito. Está vindo de algum lugar, está entrando, está invadindo. A outra espécie comum é o escorpião preto, né, o escuro, que é o Tytius baiense, tá? Entre as espécies de aranha, nós temos a aranha marrom, a armadeira, a aranha de grama, a tarântula e a viúva negra. São as 4 que são mais importantes do ponto de vista de controle, tá? Sendo que essa daqui, o controle é praticamente mecânico. Tá? A gente consegue fazer muito controle mecânico delas. As outras, possivelmente, a gente tem que associar um controle químico. Qual é o risco, né? Então, aqui a Loxosceles, a marrom, a Latrodectus, a viúva negra, que é pequenininha e tem essa mancha vermelha aqui no abdômen. A armadeira se chama armadeira porque ela tem essa capacidade de armar o bote, tá? Às vezes se confunde muito com a licosa, porque esse desenho aqui é que vai ser diferente entre uma e outra, tá? Na dúvida, é bom não brincar, né? Traz para a gente identificar e ver o que tem que fazer. Então, algumas lesões causadas, né, por picada de Loxosceles, a evolução tanto no indivíduo adulto quanto na criança, tá? A picada por aranha e escorpião em criança é mais séria, né? A criança, inclusive, pode vir a óbito, porque a circulação é menor, tá? A defesa é menor, do mesmo jeito que no indivíduo idoso, tá?
e pode evoluir, né, para quadros de complicação. Esse aqui é amigo do Gladstone, né? É o carrapato estrela, é um outro ectoparasita. Dentro dos carrapatos, eu quis destacar esse daí, o Amblyomma cagenense, que para nós é um problema de saúde pública no que diz respeito à vinculação da rickettsia causadora da febre maculosa. E Belo Horizonte, especificamente, tem passado alguns apuros aí com a presença desse carrapato na área onde as capivaras têm aparecido. Ele é um carrapato eclético. A maioria dos carrapatos tem uma associação muito íntima, né? O carrapato de boi é do boi, o carrapato de cachorro é do cachorro. O carrapato estrela, ele é do cavalo, mas ele vai no homem, ele vai na capivara, ele vai no cachorro. Então, ele é mais eclético, e, com isso, ele é mais importante sob o ponto de vista de saúde pública. E é um carrapato que transmite aí essa enfermidade chamada de febre maculosa, de uma importância grande no ponto de vista de saúde pública, né? Pode levar indivíduos à morte, de diagnóstico difícil e terapêutica, se não for imediato, o indivíduo pode vir a óbito. Um outro problema na área urbana, que tem trazido alguns desafios para a gente, são os pombos, né? É uma espécie exótica, tá? Mas ela é considerada uma espécie protegida pelos órgãos ambientais. Entretanto, contudo, todavia, nós temos algumas possibilidades de controle dessa espécie. Veja, estou falando em controle, não em extermínio. Matar pombo ainda é proibido. E, na verdade, não resolve. Nós temos que fazer mudanças estruturais, na maioria das vezes, para controlar essas espécies. Tá? Então, existem algumas situações em que a gente realmente é desafiado por eles. Porque o pombo ele aprendeu a viver nas construções urbanas, nas alturas. Então, o lugar, o acesso é difícil para o homem trabalhar. Então, a gente tem que ter, para trabalhar com pombo, todos os funcionários têm que estar com a documentação para trabalhar em altura, tem que ter toda a regulamentação. Não existe produto para matar pombo, mas existem várias ferramentas hoje utilizadas no controle, e ele desafia a gente. E o problema maior é que ele é símbolo do Espírito Santo, é símbolo da paz, e a maioria das pessoas faz o quê? Dá comida para o pombo, acha o pombo bonitinho, né? E quando a gente vai controlar, tem muita dificuldade. O bom na iniciativa privada é que, se eu controlo a casa da Mariana, a casa da Leonai vai ficar desprotegida. Então, é mais um cliente para mim amanhã. Eu tiro os pombos da casa dela e jogo para a casa dela. Tá? Mas o problema vai só mudando de lugar, porque a gente realmente consegue controlar e evitar a entrada em alguns ambientes. E o maior risco é a contaminação com as fezes, né, que existem fungos oportunistas nas fezes, tanto de pombos quanto de morcegos, que podem causar infecções humanas. Bom, pessoal, basicamente, no que se fala do controle das espécies prejudiciais à saúde humana, à saúde pública, à saúde urbana ou rural, nós que trabalhamos, os profissionais que trabalham com controle, eles têm que se preocupar com os As: abrigo, alimento, acesso, água. Esses 4 As, né, são importantes na definição da instalação desses animais, e é em cima disso que a gente tem que atuar. Não é simplesmente na utilização de produto químico. Então, controlar pragas, controlar espécies prejudiciais, ela é muito mais do que simplesmente usar um produto X ou Y. Nós temos que avaliar todo esse processo, tanto na área rural, né, quanto na área urbana. Isso aqui vocês conhecem bem, né? Praça da Liberdade. E nós criamos, dentro da evolução e da urbanização, todos os ambientes e condições favoráveis à instalação dessas espécies. Então, veja, isso aqui é a cozinha de um estabelecimento cliente nosso, né? À noite. Depois que todo mundo foi embora, aí deixa lá. Ó, e esse banheiro, opa,
essa parede aqui dividia com esse banheiro do lado de cá. Isso é o lixo do banheiro à noite. Tá? E aqui, não sei se vocês estão vendo, tem um saquinho de pão que dormiu ali. Um funcionário esqueceu, o outro cedo chegou assim, opa, sobrou um pãozinho aqui, vou pegar. Isso passou a noite, esse lugar estava infestado de barata. Então, elas transitam, né, de lá para cá, de cá para lá. E aí, nós temos vários focos, né, dessas espécies, ambientes que favorecem. Olha para você ver, isso aqui é um fundo de um açougue. A carne ficava descongelando aqui no chão, os aventais dos açougueiros, tudo sangrando, balde, limpeza, tudo junto. E aí quer que a gente faça milagre num lugar desse. Você chega lá, mas seu produto não está resolvendo. Não vai resolver. Se não houver limpeza e higienização, não resolve. Olha, você é dentro de um supermercado. Sinal de rato que anda aqui atrás, ó. Todo dia está aí. Sujeira, ó, anda aqui por cima. Ó, sinal deles aqui. Então, tudo isso. E hoje não dá para usar o gato mais, não. Tá? Tem rato que bate no gato. Tá certo? E o controlador de praga, durante muito tempo, foi visto como um homem sujo, né? Sinônimo de trabalho sujo, descontrolado, era um aplicador de veneno. Hoje não, hoje nós somos profissionalmente reconhecidos. A gente tem que ter um trabalho diferenciado. Isso eu falo que tanto o operador como o supervisor, o responsável técnico, eles passam por todas as etapas de aplicação e acompanhamento do serviço. Então, a gente tem que apresentar um profissional diferenciado. Você vai entrar na intimidade das pessoas, dentro da casa. Tem lugar que nunca ninguém entrou, a gente entra. Tem restaurante que vocês estão lá fora comendo e nós estamos rindo de vocês lá dentro. Tá? Então, assim, tem muito lugar que a gente realmente tem que ter postura. E outra, eu mostro isso aqui, mas não falei qual é o cliente. A gente vai e a gente orienta os nossos funcionários, olha, o que você viu é aquela história, né? Não podem falar isso hoje, né? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Infelizmente, ontem nós tivemos um problema sério. Olha, rapidamente, tá? Para não ficar muito em cima da legalidade. Nós temos hoje uma RDC, que é uma resolução da Anvisa, da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta a atividade das empresas prestadoras de serviço. Ainda não é não é uma lei, tá? Nós temos, mas essa é a nossa orientação básica. Ela é que diz quem pode e o que o responsável técnico tem que fazer na prestação de serviço. Juntamente com a ação dos conselhos profissionais e as associações, nós hoje temos, né, principalmente no CRBio 4, 60% a 70% das empresas controladoras de pragas são registradas no Conselho de Biologia. Isso significa que 70% das empresas têm um biólogo como responsável técnico. Isso daí, para nós, é muito importante. Tá? E a gente tem apostado bastante nessa parceria. Porque o Conselho criou, né, ou cria as resoluções que definem quais as atividades, e nós temos, dentro das resoluções que criam a responsabilidade técnica, foi criada, daqui a pouco eu vou falar, uma nova resolução que abrangeu muito a atividade nossa dentro dessa área, ficou muito bacana, criando novas oportunidades de trabalho para o biólogo. Além de outras resoluções, como a 216 da Anvisa também, que diz sobre as boas práticas, onde a gente tem, dentre elas, a segunda importante aqui, nas normas de qualidade dos estabelecimentos que mexem com alimentos, o controle de pragas. Tá? O controle de pragas não é simplesmente o controle químico. Nós temos muitas coisas para serem feitas, tá? Antes de se pensar em controle químico. Essa resolução aqui é que eu falei para vocês, a 384 de 2015, para nós é um marco regulatório na atividade profissional do biólogo em controle de vetores e pragas, em limpeza de caixa d'água, em capina química ou mecânica, porque essa resolução nos dá essa habilidade. Então, quem não conhece ainda, quiser depois olhar com calma,
A Resolução 384 é muito importante para a gente e ela abriu um leque muito grande para as empresas e para o profissional biólogo trabalhar nessa prestação de serviço. Nós não tínhamos, algumas empresas estavam perdendo espaço, inclusive, para a limpeza de caixa d'água, porque os químicos estavam ganhando muitos contratos com isso. E, a partir de agora, não. Definitivamente, nós temos essa habilidade. Então, essa resolução é muito importante, fala dessas outras áreas que eu estou comentando com vocês aí, e define o papel do biólogo dentro dessa atividade que se tornou uma área bastante promissora. Nós somos responsáveis, principalmente, pelo treinamento das pessoas, tanto das empresas que prestam serviço, quanto dos nossos clientes. Então, é importante, por exemplo, eu tenho um contrato com um supermercado, eu tenho que ir lá e falar tudo de barata para eles, que eles não sabem. E, quando a gente fala, eles aprendem e cuidam do ambiente melhor, até do ambiente de casa. Então, isso ajuda no controle. Então, vejam que é mudança de comportamento. Então, nós precisamos pensar em fazer um trabalho completo, tá? De controle integrado, onde eu vou fazer o diagnóstico, vou definir qual a estratégia que eu vou ter para fazer o controle, vou montar o processo de educação, de mudança de comportamento dos parceiros, a adequação ambiental, o que eu tenho que fazer e o que eu preciso ou quais as ferramentas de tratamento que eu vou usar. Químico, físico ou biológico. O biológico hoje é muito difícil. Em alguns casos, a gente tem tratamento de caixa de gordura com bactéria, tem uso de larvicida biológico em alguns casos, mas ainda é muito restrito. Tá? Então, esse é o controle que a gente tem que atingir com qualidade. Então, vejam que o profissional biólogo, na minha concepção, é lógico, e espero que na maioria de vocês que estão nos ouvindo, o biólogo é o profissional mais completo, no nosso entender, para trabalhar com controle de vetores e pragas. No mais, era isso que eu queria falar para vocês. A gente vai abrir para as perguntas. Muito obrigado.